Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então já vamos para o slide e continuar de onde paramos. Então, artigo 5º, próximo inciso é o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então estamos falando o quê? Do trânsito em julgado e da culpabilidade da pessoa que está sendo processada. Esta pessoa, qualquer pessoa, não pode ser considerada culpada até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, até este momento, até o trânsito em julgado, ninguém pode ser considerado culpado. Quando não couber mais recurso, que é o trânsito em julgado, aí sim a pessoa pode ser considerada culpada. Lembrando que é da sentença penal condenatória. Esse inciso ainda não caiu na prova, mas o examinador pode trocar, por exemplo, e falar sentença civil, trabalhista, enfim, ele pode inventar alguma coisa. Se ele perguntar, eu acho que vai ser neste ponto, certo? E é do trânsito em julgado. Próximo inciso: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então já existe uma lei que prevê essas hipóteses, mas a gente não precisa saber para o concurso do TJ São Paulo. O que você precisa saber apenas é que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. É apenas isso. Cuidado que ele pode trocar. Pode falar que o criminalmente identificado não será submetido à identificação civil. Ele pode trocar aí alguma palavra, mas ainda não caiu em prova também nessas últimas, pelo menos de 2010 para frente. Continuando então, o próximo inciso: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Então o que a gente está falando aqui é da famosa ação privada subsidiária da pública. Ação privada subsidiária da pública. Olha só, como a gente está vendo aqui, não caiu ainda, né, nas últimas provas esse inciso, mas o TJ está evoluindo, a VUNESP, a banca VUNESP está evoluindo e às vezes ela está perguntando coisas mais doutrinárias, certo? Então, esse nome, ação privada subsidiária da pública, não está na Constituição, mas visualizando a evolução da banca VUNESP, pode ser que ela venha a utilizar esse termo e, consequentemente, perguntar deste inciso na prova. Então anota aí que esta ação privada subsidiária da pública será admitida, né, quando nos crimes de ação pública não for intentada no prazo legal. Isso é muito importante, com certeza vai cair na próxima prova ou nas próximas provas. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Próximo inciso, inciso 60. Ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A lei, então, ela pode restringir sim a publicidade de algum ato processual, mas somente quando a defesa da intimidade ou o interesse social. Então, são duas coisas aí que pode. Ou quando for algum interesse social, ou defesa da intimidade, certo? Não caiu em prova ainda também. Continuando, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Olha só então, pessoal. O inciso diz que ninguém pode ser preso, certo? Se não em flagrante delito ou por ordem escrita. Então, olha só, as hipóteses são flagrante delito ou ordem escrita. Agora, essa ordem escrita de quem? Isso aqui já caiu muito em prova, deve estar até nos próximos exercícios que eu vou te mostrar, ou se não, já caiu em várias outras. Essa ordem escrita e fundamentada, certo? É de autoridade judiciária competente, não é autoridade policial. Quem emite ordem de prisão, certo? Ordem escrita e fundamentada é o Poder Judiciário, o juiz, não é o policial, tudo bem? Vamos ver aqui embaixo então. Aí tem uma ressalva, que é os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, que é para os militares, certo? Olha só então como já caiu em prova, TJSP 2011, questão 49, assinale a alternativa que está expressamente de acordo com o texto da Constituição Federal. Letra A.
Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Exatamente, pessoal. Ele copiou exatamente tudo que está escrito no inciso original, perfeito? Então, não tem segredo neste exercício. Continuando. Próximo inciso. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, presta atenção a quem que será imediatamente comunicado. É ao juiz competente. De novo, não é ao policial, não é ao advogado, é ao juiz competente. E também à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Claro, se ele indicar um advogado, pode ser um advogado ou qualquer outra pessoa que ele indicar. Mas, a priori, é à família do preso e ao juiz competente. Qualquer pessoa, então, que seja presa e o local onde ela se encontre, é importante dizer, não basta informar que ela foi presa, tem que dizer aonde ele está, aonde a pessoa se encontra naquele momento, a pessoa que está sendo presa, certo? Então, deve ser comunicado ao juiz competente, para ele dar prosseguimento no que deve ser feito, e também a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Próximo inciso. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então presta atenção, aqui sim entra a palavrinha advogado. Olha só a diferença que é onde o examinador pode te pegar. Lá em cima ele pode falar que deve ser comunicado ao advogado, e aqui embaixo ele pode trocar e falar que a assistência da família e de um juiz. Olha só o que ele pode inverter tudo, entendeu? Não cai em prova ainda, mas pode cair. Presta atenção, se cair, vai cair exatamente do jeito que eu estou falando. Então, esse inciso de baixo, o preso será informado de seus direitos no ato da prisão, perfeito? Ele vai ser informado dos seus direitos, entre os quais, que é o de permanecer calado, e é assegurado a ele o quê? A assistência de alguma coisa. É do quê? Da família, certo? E de um advogado. Sempre, perfeito? Continuando, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, é a famosa identificação que o preso tem direito de saber quem é o policial que está prendendo ele, qual o nome, quem está fazendo o interrogatório a ele, se é qual o nome do delegado, enfim. O preso, então, ele tem direito à identificação daquele que está sendo responsável pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Continuando, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, tem que ler com calma. Na hora tem que estar escrito prisão ilegal, certo? E ela será imediatamente relaxada, caso for ilegal, pela autoridade judiciária. Não é autoridade policial. De novo, não, cuidado na hora de ler com calma para ver se está escrito autoridade judiciária. É sempre o juiz. Mas o inciso ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Presta atenção, esse final é com ou sem fiança, não é apenas com fiança ou apenas sem fiança, é com ou sem fiança. Então, ninguém pode ser levado à prisão ou se já estiver preso nela mantida quando a lei admitir a liberdade provisória. Então, se a lei admitir a liberdade provisória, a pessoa não pode nem ser presa e nem manter-se presa, desde que seja com ou sem fiança, não importa. E por fim, mais um inciso aqui, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Isso aqui já caiu em prova, pessoal, e você já deve ter ouvido falar, eu acho, que existe uma súmula, certo, do STF, que torna essa parte final desse inciso errada. Então você não deve considerar ela. Na hora da sua prova eu vou trazer aqui para vocês. Então a súmula que trata disso é a súmula vinculante 25 do STF. Ela diz o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então essa parte final que diz do depositário infiel não vale mais, mesmo estando na Constituição. Se cair na sua prova, provavelmente a VUNESP vai comentar isso, que existe uma súmula vinculante do STF e que essa parte final não vale mais, e se ela colocar isso como correto, provavelmente será anulada, tá, pessoal? Vendo aí as últimas anulações da VUNESP,
Se por acaso ela perguntar isso, com certeza será uma questão anulada. Então você tem que responder conforme essa súmula vinculante que eu citei do STF. Então, essa súmula vinculante diz o quê? Diz que o depositário infiel não pode ser preso, independente da modalidade do depósito, certo? Então, já caiu em prova, vamos voltar para o slide. Olha só. TJSP 2015, segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que, letra A, não pode haver prisão civil por dívida, exceto nos termos estabelecidos pela própria Constituição. Olha que interessante, aqui ele fala afirmação geral, que não pode ter prisão civil por dívida, e aí ele fala da exceção, que é nos termos estabelecidos na própria Constituição. E aí, essa aqui tá certa ou errada? Essa tá certa, pessoal. Porque é a Constituição que trata disso. Mesmo que exista aquela exceção é para não haver prisão civil por dívida, certo? Eu disse que a súmula do STF, ela mostra a exceção de não haver prisão. Então, a Constituição fala que até pode, mas a súmula fala que não pode. Mas essa exceção que a alternativa trouxe, exceto nos termos estabelecidos na própria Constituição, está correta, que é da pensão alimentícia. Então, a letra A está correta. Realmente não pode haver prisão civil por dívida, salvo nos termos estabelecidos pela própria Constituição. Perfeito? Então, olha aqui comigo. Estamos encerrando mais uma aula de Direito Constitucional. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se haver alguma dúvida, vem aqui nos comentários embaixo, escreve, pergunte, que eu tento te responder. Lembrando que eu tenho questões inéditas também aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir e treinar para a sua prova, tudo bem? Agradeço sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!